Uma dificuldade muito grande que os investidores têm quando vão começar a investir na Bolsa de Valores, principalmente em ações e fundos imobiliários, é encontrar bons ativos financeiros. E agora a gente vai estrear um quadro novo aqui, é um guia passo a passo de contabilidade para investidores. Salve investidor, eu sou o Thiago Navarro e antes de começar a te passar o guia com passo a passo de contabilidade para os investidores, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, seguir as nossas redes sociais e também participar do nosso grupo de membros lá no WhatsApp, onde conversamos diariamente sobre investimentos para o longo prazo. Uma empresa na Bolsa de Valores pode valer milhões ou às vezes até bilhões, mas os seus negócios, a forma de analisar é muito parecido com os negócios que a gente convive no nosso dia a dia e muitas vezes muito parecido com as nossas finanças pessoais. E uma coisa que é bem importante com relação a isso é explicar para cada um de vocês, antes de você avaliar como funciona o balanço de uma empresa, é entender que a gente tem dois regimes diferentes. A gente tem o regime de caixa e o regime de competência. Por que isso é tão importante? Porque os analistas, até as mídias que falam com relação a isso, eles sempre divulgam da seguinte forma: a empresa A teve prejuízo, a empresa B teve lucro, o EBITDA da empresa cresceu tanto, ou as despesas aumentaram tanto. Mas você sabia que essas informações não são totalmente completas? Por quê? Porque o que é noticiado nas mídias são geralmente a parte do regime de competência contábil. Isso é, tudo aquilo que transaciona a partir de um fluxo normal, que é diferente do regime de caixa, que é o regime de entrada e saída de dinheiro. Mas fica tranquilo que no vídeo eu vou explicar para você de uma forma bem sucinta. E a omissão e os analistas e esses centros de mídia só divulgarem as informações contábeis da empresa é uma grande omissão com relação ao resultado. Dá uma olhada no seguinte, pense na seguinte forma: você tem uma TV e essa TV, você vai vender essa TV, por R$1.000, então você acredita que terá uma receita entrando de R$1.000. Como você não vai fazer pagamento de impostos, você não tem despesas, o lucro líquido que você vai ter é de R$1.000, então, só que isso acontece de uma seguinte forma, pense o seguinte: a pessoa que você vendeu vai pagar em 10 vezes sem juros. E se essa pessoa não pagar, você vai ficar no prejuízo. Por isso que você avaliar o regime de caixa é tão importante, porque no regime de caixa você vai ver cada entrada desses R$100. Então é importante você avaliar o regime de competência e o regime de caixa. Agora explicando melhor o que é o regime de competência. O regime de competência é quando ocorre o evento contábil, a venda do produto ou a venda do serviço na data que realmente ocorre, sem haver transação do dinheiro. Lembra do exemplo da TV? Então, no regime de competência, eu iria declarar que eu tive uma receita de R$1.000, mesmo sem receber nenhum valor naquela data da venda. Os balanços trimestrais e os balanços anuais das empresas são divulgados no regime de competência. Por quê? Porque lá você consegue ter uma visão completa de aspectos operacionais, como evolução do patrimônio líquido, do endividamento, de todos os outros indicadores que alguns analistas e gestores utilizam para avaliar uma empresa. Agora vamos dar uma olhada em alguns indicadores que estão dentro do regime de competência. Vamos dar uma olhada aqui no regime de competência da Ambev no primeiro trimestre de 2020. Então a gente tem a receita líquida, que é um aspecto importante, que são todas as vendas depois de descontado, as vendas canceladas, as devoluções. Ele é bem importante para ver quanto a empresa realmente vendeu. Depois dele a gente tem o lucro bruto. O que é o lucro bruto? O lucro bruto é a receita líquida menos o custo da mercadoria vendida. Quanto sobrou menos o que eu gastei para produzir aquilo. A gente também tem dentro disso toda a parte de despesas operacionais, né? Se houve aumento das despesas gerais com funcionário, aluguéis, coisas assim. A gente tem o EBITDA, que é a capacidade que aquela empresa tem de geração de caixa, né? Quanto que sobra de lucro operacional a partir da gestão de operação que aquela empresa tem. Ela pode ser uma gestão de industrial ou venda de produto e assim for. E tem o lucro líquido, que é o quê? Que é o que sobra para o acionista, é aquilo que o acionista recebe a partir da receita líquida lá em cima. Então, aqui eu já tenho a dedução da depreciação, da amortização, o pagamento de impostos. O lucro líquido é o que sobra para o acionista. A gente mais para frente vai até falar do lucro por ação, que é quanto do lucro sobra para cada ação que você tem.
Como nós vimos que no regime de competência a venda é computada uma vez, se você vende a prazo, a informação fica incompleta. Por quê? Porque você não tem transação de dinheiro. E isso acontece lá no regime de caixa, né? No fluxo de caixa que você vai acompanhar. E para que basicamente serve o fluxo de caixa? Para ver se a empresa está gastando mais do que oferecendo do seu regime de operação. Então, ela pode ter um fluxo de caixa positivo, onde ela tem geração de caixa, ou ela tem um fluxo de caixa negativo, onde ela está gastando mais do que arrecadando. E a gente volta à questão da venda da TV que a gente teve. A gente vendeu a TV por R$1.000 em 10 parcelas de R$100, sem ocorrer pagamento na hora da venda. Então toda vez que entrar, cada mês entrar o dinheiro, ele vai entrar no fluxo de caixa. E a empresa faz a mesma coisa quando ela compra alguma coisa do fornecedor, né? Eu compro alguma coisa do fornecedor, eu vou ter saída de caixa. Basicamente, a gente tem 3 fluxos de caixa. O fluxo de caixa de operação, que é o gerado pela operação. O fluxo de caixa de investimento é para ver quanto a empresa investiu no seu negócio, para ver se houve expansão ou não, ou o fluxo de caixa de financiamento, se a empresa pagou dívida ou se ela captou o dinheiro do mercado. É importante você analisar tanto o regime de competência como o regime de caixa, para tomar a melhor decisão da ação para que você comprar. E tanto o regime de caixa como o regime de competência, você pode encontrar ele no site da B3, né, no portal da CVM ou no site de relações com investidores de cada empresa. E lá você vai buscar a informação que você vai ter para decidir qual empresa você pode investir para o longo prazo ou não, mas lembre-se, avalie os 2 pontos sempre. Se você gostou desse nosso primeiro passo a entender como avaliar a contabilidade de uma empresa, não se esqueça de deixar seu like, ativar as notificações, se inscrever no nosso canal e compartilhe o conteúdo para a gente ajudar cada vez mais pessoas a investirem com consciência, entendendo como uma empresa ganha dinheiro e como você pode ganhar dinheiro com o longo prazo investindo em boas empresas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.